Inicio minha abertura saudando a todos que nos acompanham virtualmente e aos nossos queridos convidados. Obrigada por estarem com o Instituto Lado a Lado nesta noite e acompanhar essa importante discussão. Agradeço também à empresa GSK pelo apoio para que pudéssemos realizar o webinar de hoje. Apresento agora os participantes do webinar de hoje. A deputada federal Tereza Nelma, muito atuante na Frente Parlamentar de Combate ao Câncer e sempre presente nos nossos eventos. Seja bem-vinda, deputada. A doutora Ana Goretti Maranhão, pediatra do Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde, grande amiga do Instituto Lado a Lado e grande companheira aí na luta das vacinas nesse país. Gostaria também de convidar agora a Yara Furtado, que é consultora da Coordenação de Saúde das Mulheres, o DAPS, Ministério da Saúde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Jaqueline Érico Batista, professora, pedagoga, mestra em Desenvolvimento Regional e Urbano e coordenadora dos programas sociais do Senar, da Bahia. O Senar sempre grande parceiro da nossa instituição e nos ajudando a levar informação para essa população rural. Seja bem-vinda. E o doutor Renato Moretti, ginecologista, oncológico, especialista em cirurgia ginecológica, e minimamente invasiva, tem um nome muito grande aí. Ele é do Hospital Israelita Albert Einstein, e é bom estar com você hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Renato. E como moderadora, na noite de hoje, a doutora Graziela Zibete Dalmolin, que é médico oncologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e com muito orgulho, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado. Grande amiga e incansável parceira nas ações que realizamos. É um prazer dividir a moderação desta noite com vocês. Muito obrigado a todos pelo tempo e disponibilidade. E aí vou contar um pouquinho da nossa história. Desde a sua fundação, há 12 anos, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem seu olhar atento para a saúde da mulher. E dentre nossas causas prioritárias está o câncer. Considerando que somados os cânceres de mama, colo de útero, ovário e endométrio, atingirão mais de 90 mil mulheres no Brasil em 2020. Sem contar os constantes alertas de que um enorme contingente de pessoas deixou de procurar os serviços de saúde público e também a saúde suplementar, o privado, para realizar exames que podem diagnosticar esses tumores em estágio inicial. A luz vermelha está acionada e piscando. A doutora Graziela apresentará em detalhes os dados importantes sobre esses tumores. Sabemos que o câncer de mama, o mais prevalente entre as mulheres, depois do câncer de pele, é o que mais atrai a atenção da população, da imprensa e das mídias sociais. Mas o nosso trabalho tem sido de alertar a população de que temos de olhar para a mulher por inteiro. Afinal, não temos somente as mamas. E dentre os tumores femininos, tenho de mencionar que há um tipo que pode deixar de existir, pois há prevenção. É o câncer de colo de útero, e também precisamos ser mais assertivos nas nossas discussões e ações, e destacar o câncer de ovário e de endométrio, ainda pouco difundido entre a população feminina. Por isso, a nossa luta pela disseminação de informação qualificada, levando conhecimento desses tipos de câncer para a população, principalmente abordando o acesso ao diagnóstico precoce, aos tratamentos adequados, no momento certo e com as melhores tecnologias.
é tão importante para essas mulheres. E o nosso encontro de hoje, além de promover a discussão, tem um papel fundamental, que é propor um plano de ação de enfrentamento dos tumores femininos. Debater é preciso, mas ainda mais necessário é engajar as pessoas, em especial os gestores em saúde, para que possamos agir e agir rápido, porque a mortalidade por tumores femininos não para de crescer. As pacientes precisam ser identificadas precocemente e tratadas com eficácia, com dignidade e de forma humanizada. Peço agora à doutora Grazi que, por favor, inicie o primeiro bloco dessa noite com a apresentação do cenário dos tumores femininos no Brasil. Muito obrigado e um excelente evento para todos nós. Obrigada, Grazi. Marlene, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu acho que é uma grande honra para mim a gente falar, né, nesse Outubro Rosa que se fala tanto de câncer de mama, a gente falar que existem outras doenças que merecem a atenção da mulher é realmente muito importante. Então, queria começar a minha apresentação, uma apresentação rápida, que fala um pouquinho sobre o panorama dos tumores femininos no Brasil e as suas principais disparidades. Então, o que a gente tem hoje é que são mais de 80 mil casos de câncer de ovário, colo de útero e mama. Como a Marlene mencionou, quando a gente fala, ainda juntando o câncer de endométrio, mais de 90 mil mulheres que são acarretadas por essas doenças. Então, é um problema muito relevante que a gente precisa levar em consideração. Iniciando a nossa fala sobre o câncer de mama, infelizmente, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, elas são um pouco assustadoras, são mais de 66 mil casos esperados para esse ano. E a gente sabe que, infelizmente, 70% das mulheres que morrem por câncer de mama, elas morrem nos países subdesenvolvidos. E o Brasil está entre esses países. A gente sabe hoje que tem quase 48 mil mulheres que vivem com câncer de mama metastático no nosso país. Infelizmente, a sobrevida dessas mulheres é de cerca de 2 anos. O que a gente pode fazer para isso? A gente, hoje na oncologia, né, eu sou oncologista, a gente divide os tumores de mama em 3 grandes grupos. Isso é importante para a gente falar em tipos de tratamento que são completamente diferentes. E a gente vai falar aí de acesso de medicações. Então, a gente tem os tumores que são dependentes de hormônios, os tumores que a gente chama HER2 positivos e os chamados triplo negativos. E por que isso é tão importante? Porque a gente sabe hoje que existe uma disparidade muito grande no tratamento do câncer de mama no Brasil. Nessas pacientes que são essa doença que a gente chama receptor de hormônio positivo, a gente tem uma grande diferença entre os tratamentos aprovados nos Estados Unidos, na Europa, com drogas que sabidamente aumentam sobrevida, são drogas orais, com poucos efeitos colaterais, como esses inibidores de ciclina, alpelisib. Então, a gente não tem essas drogas no Brasil facilmente e na medicina privada, muito menos na medicina pública. Né? O câncer de mama triplo negativo, que é o câncer mais grave de mama, existem outras drogas já aprovadas também nos Estados Unidos, Europa, e que nós não temos nem previsão de quando vão chegar, né, como sacituzumab, govitecan, entre outras drogas e pesquisa clínica. Quando a gente fala em tratamento de doença HER2, isso ainda mais dispar, a gente tem várias drogas hoje que estão associadas com uma melhora do tratamento dessas mulheres. No serviço público, a gente não tem basicamente quase nenhuma dessas drogas, somente uma em alguns cenários específicos, que é o trastuzumab. E essa figura mostra um estudo muito interessante de 2016, em que se estimava que tinha cerca de 2.000 mulheres com câncer de mama HER2 positivo. E se estimava, na figura de baixo, que nessas mulheres que só foram tratadas com químio, só 800 delas estariam vivas. Quando a gente acrescentava o Herceptin, o trastuzumab, que a gente sabe que é importante para essas mulheres, isso mais que dobrava, a gente tinha 1.400 mulheres vivas.
E quando a gente ia para o tratamento padrão, que são com 2 medicações anti-HER2, a gente via quase 1.600 mulheres vivas, mais do que o dobro do que, infelizmente, o serviço público nos oferece. Então, isso mostra o que é o impacto da falta de medicação na vida dessas mulheres. E essa tabela nos mostra um artigo muito importante, foi publicado essa semana, né, por um grupo importante do Instituto Nacional do Câncer e de outros centros, que mostra um panorama do câncer ginecológico no Brasil. Então, eles pegaram dados desde 2000, mais de 300 mil mulheres. E o que a gente vê é que, infelizmente, a idade das mulheres com câncer ginecológico no Brasil, em geral, é inferior à idade que a gente vê em países desenvolvidos. Né? A gente vê que a maioria das nossas mulheres, elas têm uma escolaridade menor, né? Então, isso mostra também o quanto que educação, compreensão dessa doença é importante. E o que chama muito a atenção aqui é que quando foi dividido por épocas, né, de 2000 até 2017, é assustador a gente ver que esses casos estão aumentando e muito. Né? A gente viu que câncer de colo de útero aumentou em mais de 10% a incidência. O câncer de endométrio praticamente dobrou, né? Aumentou aí quase 25%. Câncer de ovário dobrou os casos. Câncer de vulva dobrou os casos. Câncer de vagina, que é um tumor raro, e mesmo assim quase dobrou os casos. Então a gente viu que em 15 anos a situação dessas mulheres só piorou. A gente tem mais casos. E o que chama atenção também, que foi apresentado nesse estudo, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, da questão da lei dos 60 dias, que nós temos hoje no serviço público, né? Então, a gente tem uma lei que até 60 dias do diagnóstico, a paciente ela tem o direito de receber um tratamento oncológico. E a gente viu que, infelizmente, em todos esses tumores, o tempo para início do tratamento foi maior que 60 dias. Né? Tirando o câncer de ovário, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é uma doença muito grave, que a maioria acabou tendo um tempo mais rápido. E um outro dado que também chama a atenção, que a gente tem aí nessa tabela, é que o que é muito triste a gente ver que ainda a quantidade de mulheres que têm uma doença avançada ou que já tem metástase é muito elevado. E não mudou em quase 20 anos. A gente viu aí 60% do câncer de colo de útero em 2000 e agora continua a mesma coisa. Né? O câncer de endométrio, 30%. Né? Câncer de ovário, quase 70%. Câncer de vulva, quase 40% a 50%. E o de vagina, quase 70%. A gente fala muito, ainda mais nesse Outubro Rosa, que o câncer tem pressa e que quando a gente faz um diagnóstico precoce é que a gente aumenta a chance de cura. Como que a gente vai aumentar a chance de cura dessas mulheres que chegam tão tarde para nós oncologistas? Então, falando do câncer de ovário, no mundo é uma doença não tão comum, no Brasil são 6 mil casos, mas a maioria dessas mulheres tem uma doença bastante avançada ao diagnóstico. No Brasil, é o 7º tumor mais comum nas mulheres. Mas o que chama atenção é que é uma doença muito grave que se fala pouco. A gente sabe que 70% das mulheres vão ter uma recaída em 3 anos. E menos de 30% delas estão vivas em 5 anos para poder contar a história delas. Então, é algo muito significativo. A gente precisa combater isso melhor. Como que a gente faz isso? Nos últimos anos, a gente descobriu que tem um gene chamado BRCA que está muito relacionado com essa doença e também com alguns tipos de câncer de mama, e que ele pode aumentar e muito o risco tanto de câncer de mama quanto de alguns tipos do câncer de ovário e de alguns tipos de câncer de mama. E pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, esse teste que a gente faz para ver o gene do BRCA, ele é obrigatório para toda mulher com câncer de ovário e para alguns tipos de câncer de mama. Mas não é isso que acontece na nossa realidade. A gente sabe que o serviço público não tem acesso a esses testes.
Nem no SUS e nem na medicina privada a gente tem quantidade suficiente de especialistas em genética. A gente tem muito pouco cirurgião especializado na cirurgia do câncer de ovário. A gente não tem acesso em nem na medicina privada e pública a drogas que são específicas para essa mutação do BRCA, que a gente chama inibidor de PARP, nem acesso a outras cirurgias de redução de risco dessas doenças. Mudando do assunto, falando para câncer de colo de útero, a gente sabe que essa é uma doença relacionada ao HPV, principalmente, e no mundo, essa infecção pelo HPV é uma epidemia. É um caso a cada 20 minutos nos Estados Unidos. Então, como que a gente melhora isso, né? No Brasil, essa doença ainda é muito prevalente. É a terceira causa de câncer em mulheres. São mais de 16 mil casos. E a gente, infelizmente, sabe que, apesar desses números, é uma doença que ela é prevenível, né? Se a gente conseguir a vacinação e o rastreio efetivo com o Papa Nicolau. Isso é só para mostrar o exemplo da Austrália, que é o melhor exemplo de vacinação do mundo, que o câncer de colo uterino lá, hoje, é uma doença rara. Em 2066, ela vai ficar mais rara ainda. Mas o que a gente vê hoje é que a cobertura da vacinação pelo HPV no Brasil ainda é muito ruim. A gente vê aí 50% na segunda dose para meninas, e quando vamos para meninos é ainda pior. 20% dos meninos tomam a segunda dose. Então, a gente precisa melhorar esses dados. Então, agora a gente sabe que durante o Covid, hoje vi uma redução de todo tipo de vacinação, do HPV não foi diferente. E essa doença ela é ainda pior na região norte, nordeste e nas áreas rurais. Então, como que a gente pode melhorar esse diagnóstico precoce? Isso vai ser papo para a nossa discussão daqui a pouco. E, por fim, falar um pouquinho do câncer de endométrio, né? Então, eu falei, é o 8º câncer mais comum nas mulheres. E o que chama atenção, já falei naquela tabela, é que essa doença praticamente dobrou em quase 20 anos. Por quê? A gente sabe que o principal fator de risco é a obesidade, que está relacionado com o sedentarismo. Fatores hormonais também estão relacionados, ou seja, fatores preveníveis e que a gente precisa de políticas públicas para melhorar essa doença. A gente sabe que existe atraso entre diagnóstico e encaminhamento para centro especializado. No SUS, a gente tem uma falta muito importante de centros especializados, cirurgiões especializados na cirurgia dessa doença, além da falta da aprovação de várias drogas que aumentam a sobrevida, né, na paciente metastática, que a gente não tem nem na medicina privada e nem na medicina pública. Esses foram alguns dos pontos que eu queria trazer aqui, que eu acho que vão nos embasar na nossa discussão de hoje à noite. Muito obrigada. E aí, agora eu passo a moderação do primeiro bloco para a Grazi, né? E aí, Grazi, eu acho que vamos pedir para os nossos convidados ir se apresentando, né? E depois a gente já começa com as perguntas, né? Perfeito. Então, gostaria de iniciar aí a apresentação com a deputada federal Tereza Nelma. Muito obrigada. Pode pedir para você. Deputada, por favor, pode abrir seu microfone, se apresentar rapidamente, por favor. Já abri. Boa noite. Eu sou Tereza Nelma, deputada federal por Alagoas. Quero agradecer primeiro ao Instituto Lado a Lado pelo convite de participar desse webinário. E é o segundo momento que eu tenho ao lado de vocês, do Ao Lado a Lado, né? Fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim. Eu gosto muito de participar, eu sou muito comprometida com a vida. Hoje, esse tema sobre tumores femininos está pessoalmente muito ligado à minha história de vida, às minhas lutas pessoais e políticas. Sou uma paciente oncológica desde 2011. E agora estou em tratamento do 5º câncer, vivo e conheço de perto essa realidade. Não estou com metástase, eu estou com a recidiva de um câncer de colo de útero. Em 2011 eu tive um câncer de reto, 2012 um câncer de pâncreas, 2015 fiz mastectomia, perdi a mão esquerda radicalmente, e agora 2019
um câncer de colo de útero, onde eu fui para São Paulo fazer a cirurgia, onde eu iria passar 10 dias. Passei 5 meses, deitada numa cama, porque o médico, na hora, fez um erro, perfurou meu intestino. E eu tive muito problema, passei muito mal, porque é uma paciente grave. Fui 3 vezes para a UTI, passei por 4 cirurgias, e dia 20 de março eu voltei a Maceió. Fui direto com a praia, pandemia, então eu precisava ficar isolado, eu fiquei com dificuldade de andar, de locomoção, perdi muita massa muscular, e hoje eu valorizo mais ainda o fisioterapeuta. E a fisioterapeuta. Para isso eu fazia 3 vezes. E fiquei até o mês de outubro, setembro, mais ou menos, na praia da Barra de São Miguel, lá isolada, por causa da pandemia. Eu brinco dizendo que para todo mundo a pandemia começou em março, a minha começou em outubro. Eu perdi a convivência social, fiquei em São Paulo, Natal, Carnaval, e esperando, perguntando quando é que eu vou sair, quando é que eu vou sair. Saí cheia de projetos, fiz reabilitação, e agora em setembro eu fui fazer revisão, e ele tinha voltado. Eu disse, mas ele nem combinou comigo de voltar, mas está lá, né? Ele está na região, perto do reto, tá? Tem um tumular, e tem 2 outras manchas que o PET scan ficou muito claro e não souberam definir se é. Mas, para via de regra, o médico disse que eu poderia até pensar em fazer cirurgia, mas eu não estou em condições físicas de fazer cirurgia, porque eu tenho 6 meses, 7, que saí de 4, então que o melhor é eu fazer o tratamento de quimioterapia. Estou fazendo a Carboplatina. E aqui cai o cabelo. Paclitaxel. É isso aí. Estou na segunda. Eu acho muito incrível, doutoras médicas maravilhosas que estão aqui. Vocês acertam sempre. 14º dia é crucial. E a gente que toma quimio, a gente fica pedindo a Deus para não chegar ao 14º dia. Né? Mas é real, é certeiro, não tem para onde correr. E dessa vez, eu tive uma reação diferente. Houve uma inflamação do couro cabeludo, eu não conseguia me deitar, não conseguia passar a mão, era muito dolorido. E aí eu disse para a médica, ela disse, é melhor raspar, então. Já estava pouquinho, raspo realmente. Raspei, fiquei boa. E o que eu estou sofrendo agora é da neuropatia periférica. Estava muito preocupada, elas estavam preocupadas com trombose, mas não é nas 2 pernas, por igual, nas panturrilhas, parece que está estraçalhando. Né? E formigamento e agulhamento. Eu não posso colocar o pé no chão. Eu não sei de onde é que vem esses pregos. Né? Assim, mas estou aguentando. Estou em casa, infelizmente não tenho condições de sair, mas estou trabalhando. Porque a mente ocupada, ó, o tempo passa e você não pensa tanto, né? E aí, em 2015 eu fiz a reconstrução mamária. Em 2017... em 2015 eu perdi a mama. Passei 2 anos sem fazer a reconstrução mamária. 2017 eu fiz. E eu digo muito que a questão da reconstrução mamária é tão importante tanto quanto, talvez seja um exagero, tá? Da retirada do tumor. Nós temos, eu quero pedir ao Instituto Lado a Lado, a Marlene, que está à frente, e nós fazemos um trabalho muito grande, porque eu vivi isso. Quando eu falo pela dor. Eu não falo de teoria, eu não falo de estudos, eu falo do que eu passei, eu sou muito sincera. Tá? Eu fiz a mastectomia radical e perdi minha mama, claro. O mamilo e a auréola, não deu para aproveitar.
E eu não me olhava no espelho até 2017, quando eu refiz e tatuei. Então, dentro desse bojo da reconstrução, tem que ter o tatuador, ou a tatuadora. Porque aí eu passei a me olhar no espelho e me ver nua, que até então eu não me via. Tá? E olha, eu tenho um bom casamento, meu marido nem vê, nem enxerga, mas a gente se cobra muito aqui, né? É o nosso reflexo, né? Então, eu quero falar com vocês daqui a pouco sobre uma ação que eu estou fazendo no meu estado, tá certo? Sobre o Programa Integral da Saúde da Mulher, tá? E sobre a reconstrução mamária, que solução eu encontrei, né? Para não perder o roteiro que fizeram aqui para mim, que eu falo muito, eu vou agora dizer para você que vejo todos os dias histórias de mulheres que enfrentam cânceres de mamas, ovário, colo de útero, endométrio, vulva, e com certeza o maior inimigo delas é o tempo. Eu não tenho tempo. Algumas pessoas, as minhas filhas, ficam assustadas quando eu digo isso, mas eu digo assim, olha, eu não tenho tempo mais para estar protelando. Nós temos que resolver, nós temos que agir. E estamos sendo testemunhas disso, principalmente nesse período de pandemia. Como as pacientes de câncer sofreram com a interrupção de exames, de tratamentos, procedimentos cirúrgicos. Queda de 84% nas mamografias feitas no Brasil durante a pandemia, em comparação ao ano passado. Gente, isso a gente tem que fazer um alerta, Marlene e as médicas aqui. Por quê? Isso é uma cota. Tem um teto que vem para o Estado. No estado de Alagoas, 32 mil mamografias. Não atingiu-se nem 8 mil até agora. Veja, corre o risco de perder. Tá? Então, isso me preocupa bastante, porque nós temos que trabalhar muito essa questão. Quanto mais informação, sistematicamente. Eu gostaria muito que a gente fizesse campanha na televisão, sabe, sistematicamente, uma questão assim, que a informação é que falta. Outro dado que me preocupou muito, a queda do número de cirurgias em torno de 4%. 30% das pacientes tiveram consultas canceladas. Ontem eu recebi um caso que eu disse, Jesus, a mulher está com a mama, quase que o tumor deve estar estourando, ele está roxo, avermelhado, brilhando, e ela ainda está com câncer de ânus. Está com uma escara. E ela fazia tratamento no hospital universitário. E durante a pandemia não teve o atendimento. E ela agora não quer mais o atendimento. Ela disse que não quer, não foi bem tratada. É esse tratamento, Marlene, vocês todas aí, que nós temos que olhar. Não é fácil você chegar para o médico e dizer para ele que você quer viver. Dizer para ele que você quer que ele faça a sua reconstrução mamária e ele olha para você. Isso é real, o que eu vou dizer para vocês. A senhora está querendo demais. Eu já vou arrancar o tumor que ia matar a senhora. O SUS não paga para fazer a reconstrução. E eu digo sempre a elas, olha, nós não temos nada a ver se o SUS paga muito ou pouco. Essa é outra luta. Eu quero viver. Agora, quando o hospital assume ser um CACOM, ele deve ler o contrato que diz. E lá está escrito. E aí, voltando um pouco, que 22% tiveram as cirurgias canceladas. Uma mulher teve, nós temos vários casos, apareceu no Fantástico, na televisão, que foi suspensa e agora o peito virou um couve-flor, estourou. E 16% não conseguiram agendar. Para o ano de 2020, foram estimados 66.280 novos casos e 16.590 de câncer do colo de útero. Ai, meu Deus do céu, eu estou nas duas estatísticas, né? Eu estou na estatística da mulher mastectomizada e eu estou agora na mulher com câncer de colo de útero, né? E olha que
não tem explicação genética, eu já fiz o exame genético, já fiz tudo pelo sírio-libanês, tudo que foi possível, não tem. Tem muito mais a ver com o nosso organismo, com as nossas emoções, com o ambiente. E já está comprovado que o diagnóstico precoce é o início imediato do tratamento, fazem toda a diferença. Não é à toa que lutamos pela aprovação da Lei 12.732 de 60 dias, que não acontece, e da Lei dos 30 dias 13.896, 2019, que também não acontece. Então, você que trabalha com o Lado a Lado, e outras, como também aqui em Alagoas, a gente tem a APECAM, onde eu tenho Casa Rosa, onde eu tenho Transporte pela Vida, onde agora eu vou sábado inaugurar a casa de apoio para os pacientes e as pacientes do Hospital Universitário. Porque as pessoas não têm onde ficar em Maceió para fazer quimioterapia e rádio. Então, estou inaugurando uma casa. É isso que me animou muito, porque eu não vou negar para vocês que eu fiquei muito triste quando eu recebi o diagnóstico, quando eu recebi o resultado. E eu precisava ter outro estímulo, me sentir viva, me sentir útil. Por quê? O diagnóstico de um câncer é uma sentença de morte. No início, sabe? É uma luta, Você quer aconchego, mas você se sente impotente. Você precisa estar procurando algo que lhe dê sustentação. Então, em Alagoas, o nosso Outubro Rosa foi mais rosa. Por quê? E nós conseguimos, e aí eu quero fazer uma campanha, Marlene, com as deputadas, com as senadoras, tá certo? O que houve comigo? Eu cansei de ir para a tribuna e brigar pelas 3 leis da reconstrução mamária. Desde 1999, que nós temos a primeira lei, a 9.797 de 99, nós temos a lei 12.802 de 2013 e a lei 13.770 de 2018. E onde se faz reconstrução mamária? Como o médico diz para você que não vai querer receber R$500, 400 pelo SUS para fazer sua reconstrução? Eu consegui, eu estou muito feliz, porque o nosso governador aceitou a proposta e lançou sexta-feira, dia 23 de outubro, dia D do câncer de mama, o decreto da saúde integral da mulher. Mas o que eu fiz, Marlene? O que eu pensei das 3 leis? Eu agora, como deputada federal, eu não tenho recursos, eu tenho emendas. O ano passado, eu fui à Secretaria Estadual de Saúde, independente da questão política, da questão partidária, a minha visão é uma outra, e disse para o secretário, eu quero colocar R$500 mil para a reconstrução mamária. É mesmo, deputada? Aí ele disse, então eu coloco 500. E uma outra pessoa colocou mais 500. Eu tenho 1.500.000 para fazer a reconstrução mamária. Mas eu falei para o governador assim, governador, eu não quero mutirão. Eu não aceito mutirão para cirurgia plástica. As mamas não podem estar uma em cima do pescoço e outra na cintura. Não pode estar debaixo das axilas. E ele aceitou e nós criamos um programa estadual de reconstrução mamária. E nós já temos mais de 100 mulheres inscritas. Nós vamos fazer já está iniciando o atendimento a 30 e serão reconstruídas até 31 de dezembro 30 mulheres. E depois vamos dar continuidade em 2021. E também conseguimos que o seu governador encaminhasse para a Câmara o projeto de lei da notificação compulsória estadual, para ver se a gente tem dados mais fidedignos, porque é muito achismo. A gente perde de vista, a gente não sabe o que fazer, porque é muita conversa, muito discurso e as mulheres morrendo. Tá? Graças a essa parceria, vamos poder garantir às mulheres o direito de reconstruir a sua mama, um direito já estabelecido, mas não cumprido por lei. Então, eu acredito, Marlene, eu estou me dirigindo mais a Marlene, porque ela é dirigente do Instituto. Eu vou fazer uma reunião terça-feira, você pode participar, eu mando para você, tá?
com a Secretaria da Mulher da Câmara de Deputados, onde eu sou a secretária adjunta, tá? Então, eu conversei com a Dorinha e disse para ela, Dorinha, eu quero uma reunião com todas as deputadas e fazer uma outra reunião com as senadoras e dizer, nós temos que agir. Nós não vamos ficar só no discurso, reclamando, e as mulheres morrendo. Você tem seu recurso, vai na secretaria, esquece a tua questão política partidária, a nossa luta é pluri, e coloca um recurso. E diz para quem quer ir, acompanha. E eu estou conseguindo isso, entende? Com muito sacrifício, não é fácil, vocês sabem, adoeci, mas fui lá. Fiz um esforço muito grande e fui para o lançamento, tá certo? E estávamos lá. E na segunda-feira, as mulheres já começaram a ir para o hospital para fazer os primeiros exames. Sabe? Eu acho que nós temos que ter mais ações mais concretas. Eu sou muito disso. Eu não sei fazer muito discurso, tá? Eu quero realizar. Tá? E outra coisa que eu fiz, eu consegui trazer para Alagoas o Hospital do Amor, uma unidade de diagnóstico precoce, tratamento e pequenas cirurgias. É uma unidade que vai ser instalada em Arapiraca, na região macro 2, aqui do estado de Alagoas, onde vai atender mais de 40 municípios. E vem uma carreta junto. E já começou a construção. Então, é realizar, é buscar, é fazer. Porque as leis estão aí, não é? Vocês conhecem. Mas são poucos, porque o Estado diz que não tem dinheiro para isso. Então, e tem um detalhe dentro do programa que nós criamos aqui, que esse recurso vai dar, agora na segunda etapa vai ser, de nós conversarmos com os 2 CACOs que existem aqui e dizer, olha, apareceu uma mulher e ela vai fazer mastectomia. Esta mulher irá ser acompanhada por um cirurgião plástico. Tem recursos para isso. Eu estou garantindo. Deputada, agradeço muito por toda essa informação, a gente saber que tem deputados trabalhando pela nossa população, pelas mulheres, e que tem muitos projetos em andamento para a gente saber que elas estão amparadas e que a gente pode mudar esse cenário, é muito importante, né? Eu queria pedir para a doutora Ana Gorete Maranhão aqui, para a gente dar o andamento, se apresentar, né? E depois logo a gente já vai apresentar a todos rapidamente e começar também uma roda de conversa com algumas perguntas. Doutora Ana? O seu microfone está no mudo. Isso. Ok. Muito boa noite a todos. Marlene, muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento. Senhora deputada, meus respeitos, né, meus cumprimentos, minha admiração, e cumprimento também os outros participantes. Como já foi mencionada pela Marlene, eu sou pediatra, trabalho há mais de 30 anos no Ministério da Saúde e tenho a honra de participar do Programa Nacional de Imunização, programa esse que completa esse ano 47 anos de existência, uma história de muitos avanços, mas ainda com muitos desafios. E como já foi falado, talvez o maior dos nossos desafios deve ser proporcionarmos à nossa população uma vacinação segura contra a Covid-19, essa pandemia, né, que tanta dor, né, sofrimento, adoecimento e morte tem trazido em todo o mundo. E nesses tempos de pandemia, eu não quero deixar de falar também do grande desafio que é alcançar altas coberturas com a vacina HPV.
né, essa vacina que foi introduzida depois de muita discussão, né, com a sociedade civil, com as sociedades científicas, né, com a organização de mulheres, com entidades como o Instituto Lado a Lado, foi introduzida em 2014 para as nossas meninas de 9 a 14 anos e em 2017 para os nossos meninos, também como uma forma de igualdade de gênero. Eu acho que os benefícios dessa vacinação já foi dito pela doutora Grazi e pelo adiantado da hora, a gente deixa, então, para falar de toda a importância da gente vencer os desafios que hoje nós encontramos, principalmente pela faixa etária que é destinada a essa vacinação, que é a faixa etária de adolescente, que é um desafio em todo o mundo, esse ser tão especial, que se acha inatingível, que não procura a unidade de saúde para nada, muito menos para tomar uma injeção. Então, cobertura vacinal alta, a gente só encontra em países que têm vacinação no ambiente escolar. E aí eu já digo para vocês que a Grazi tem completa razão quando diz vacinação junto com rastreamento é hoje a estratégia mais eficaz para a gente combater os tumores femininos, especialmente o câncer de colo uterino. E se nós queremos um país que proporcione aos nossos adolescentes, tanto homens como mulheres, e principalmente as nossas meninas e adolescentes, um país que elas vivam um futuro livre do câncer de colo uterino e de outros cânceres relacionados com HPV, vamos vacinar, vamos dar essa oportunidade. A vacina está aí, são mais de 32 milhões de doses distribuídas, mais de 37 mil postos de vacinação. É um trabalho de toda a sociedade hoje, fazer com que a população entenda a importância dessa vacinação e que a gente, de fato, possa estar proporcionando para os nossos adolescentes essa iniciativa tão importante em todo o mundo para termos mulheres com melhor qualidade de vida e com mais saúde. Perfeito. Eu sempre digo, né, que vacinar para o HPV é um ato de amor. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós já temos 620 participantes online, né, e convido a Jaqueline Ergo Batista a se apresentar, né, para depois a gente também discutir um pouquinho a população rural, o que a gente pode fazer junto ao Senar. Jaqueline? Boa noite, Marlene, boa noite a todos que estão participando, a todos os ouvintes, né, que estão participando aí online. Eu sou Jaqueline, sou coordenadora dos programas de promoção social do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Gostaria também de saudar a deputada pela sua luta. É muito importante ouvir, né, uma pessoa pública, política, estar nesta luta, apoiando as mulheres. Nós somos mulheres e precisamos também nos apoiar. Então, o Senar ele tem uma responsabilidade muito grande dentro da promoção social. A nossa missão da instituição é educacional. Nós trabalhamos com a formação profissional rural e a promoção social, né, das pessoas do meio rural. Então, desde 2010, começamos também esta caminhada para levar a informação às mulheres, a educação, principalmente às mulheres rurais, que são tão desassistidas no sentido do alcance, né, dos exames que a gente tem na rede do SUS. Então, o Senar, preocupado com isso, né, aí hoje o nosso presidente atual da CNA, que é o João Martins, que na Bahia era o nosso presidente na época, em 2010, muito preocupado com a situação das mulheres do meio rural, implantou o programa, naquele momento, um programa direcionado ao câncer de colo de útero, mas que hoje já está estendido a toda a parte da saúde integral da mulher. E eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, então, queria dizer a vocês, a doutora Grazi, que estamos aqui à disposição para estar discutindo, né, as questões que o público vai nos trazer para que a gente possa realmente ter um debate produtivo nesta noite. Muito obrigada. Por último, queria agradecer aí o Dr. Renato Moretti Marques, né, um amigo, para se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho aí no combate aos tumores femininos. Esqueci. Boa noite, gente. Desculpa, probleminha aqui só com a câmera, tá? Eu já estou conectando. Meu nome é Renato Moretti Marques, sou
médico ginecologista, especializado no tratamento do câncer ginecológico, do Hospital Israelita Albert Einstein. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite e tentar contribuir com um pouquinho da experiência que a gente vive do outro lado, né? Então, a nobre deputada falou de toda a sua experiência pessoal e de toda a luta que vocês, como pacientes, enfrentam essa jornada nas diferentes doenças, né? Dessas dificuldades do diagnóstico até toda a preparação para o tratamento e até enfrentar todas as complicações relacionadas ao tratamento do câncer. E quanto mais tardio foi esse diagnóstico, pior as complicações, a morbidade, a toxicidade, o quanto que é agressivo o tratamento para o paciente. Então, realmente é uma grande oportunidade. Agradeço muito a Marlene, a Grazi, o Instituto Lado a Lado, pela oportunidade de estar aqui com vocês e tentar ajudar um pouco no esclarecimento de todas as etapas que compreendem o tratamento do câncer ginecológico. Obrigada. E a Yara Furtado, né, que é consultora da Coordenação da Saúde das Mulheres. Yara, a palavra é com você. Obrigada. Boa noite. Gostaria de agradecer Marlene, Grazi, pelo esse convite de estar aqui entre pessoas de uma riqueza de informações, de uma riqueza de informações e trazendo muitas soluções, unindo para trazer muitas soluções, porque nós vivemos um momento muito difícil. A deputada colocou a experiência dela, que é a experiência de cada mulher. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou professora de 2 universidades federais do Rio, estou à frente de 2 ambulatórios de patologia de colo. Então, eu sempre digo que eu estou na linha de frente de uma realidade muito triste. Gostaria de ver, com nossos debates, que nos engajássemos para que mude esse cenário. O cenário é muito triste e eu vivo numa cidade grande. Vocês estavam falando, a Jaqueline falou da zona rural. Jaqueline, a cidade grande não está muito diferente, infelizmente. Enquanto a gente não tiver uma solução que eu venho trazendo, que a gente vem debatendo, como organizar o rastreamento, o câncer de colo é o mais prevenível. E eu não vejo prevenção a nível de cidades grandes, a nível de Brasil, a nível de zona rural. E gostaria de dar oportunidade para essas mulheres, vocês estavam falando, como trazer a informação para as mulheres, dar uma informação, trazer as mulheres junto a nós, que conseguíssemos informar, que conseguíssemos não tratar, porque o que eu mais faço, o Renato deve perceber isso também, é tratar. A gente tem que parar de tratar e começar a prevenir. A Grazi é oncologista, então a gente vem num cenário muito triste, e um cenário que lá fora a gente não vê com tanta tristeza e com tanta paciente grave. E um dia desse eu atendi uma paciente muito grave de câncer de colo no meu consultório. Então eu vejo que atinge a várias classes sociais, porque falta o que a gente mais tem que trazer para elas, que é informação. Obrigada pela oportunidade, vamos ao debate. Muito obrigada. Coloco à minha disposição. Acho que a gente tem um ambiente tão rico aqui, com pessoas de âmbitos tão diferentes, todos com o mesmo objetivo, que é melhorar a saúde das mulheres do nosso país. Então, Marlene, se quiser aí começar com as nossas perguntas para esse nosso time de ouro, acho que vai ser interessante. E uma das coisas que eu acho importante colocar, né, que você vê à noite, um tema, a gente falando de tumores femininos e a gente com uma audiência dessa, né? Então, isso mostra que, assim, existe interesse, que as pessoas estão buscando informação, então isso mostra que estamos no caminho certo, né? E eu queria começar fazer uma pergunta para Ana Goretti, que agora na pandemia da Covid-19,
e a busca por uma vacina pode ajudar as pessoas a se conscientizar acerca da importância da vacinação, já que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas, né, entendam a importância de vacinar. Você acha, Ana Goretti, que está tendo um movimento que vai nessa direção? Como que você está vendo esse momento? Então, Marlene, eu acho que sim, porque hoje nós temos aí o mundo inteiro trabalhando para a produção de uma vacina que seja segura, para que a gente evite essa doença que tanta dor tem trazido para todo mundo, né? São quase 192 vacinas, nós já temos 10 vacinas hoje na fase 3, e a população aguarda com bastante ansiedade. Esse tema vacina está na mídia, está na boca de todo mundo, e a gente espera que esteja também o restante do calendário de vacinação proporcionado pelo Ministério da Saúde. Hoje nós temos um calendário igual ao dos países desenvolvidos, né? Hoje você tem a vacina HPV, que é uma vacina extremamente segura, uma vacina importante, ela faz parte desse calendário. Hoje, 100 países do mundo já têm essa vacina, e países têm pouca disponibilidade dessa vacina. Então, quando eu vejo a Grazi, quando eu vejo os colegas falando da importância desse câncer, da deputada, de todo o sofrimento que ela passa, da força que ela exala para poder enfrentar essa doença tão difícil, mas que é prevenível, eu me pergunto por que as pessoas não levam seus adolescentes para vacinar. E aí entra a questão da informação, e aí entra a questão da importância do Instituto Lado a Lado, que com eventos como esse faz a boa comunicação, ou seja, de estar informando para a população sobre o problema de saúde pública, que é hoje o câncer de colo uterino, e a forma que tem de vacinar. Nós estamos vivendo, inclusive, até o dia 30 desse mês, 30 de outubro, a campanha nacional de multivacinação, que vai até os 15 anos de idade. Então, os adolescentes que, porventura, né, com toda essa questão muito lógica do receio de sair das suas casas para ir a uma unidade de saúde se vacinar com a questão da pandemia, podem procurar a qualquer momento, qualquer posto de vacinação para fazer ou a primeira dose ou completar o seu necessário esquema, que são 2 doses. Portanto, minha gente, vamos vacinar nossos adolescentes, meninas e meninos. Esse é um esforço muito grande que o governo federal fez em trazer essa vacina tão importante para a prevenção dessa doença tão terrível. E uma pergunta que a gente tem aqui no chat, doutora Ana, se a gente vê que essa importância da vacinação, a gente sabe que ela é principalmente nos adolescentes, a gente pode até dar a vacina numa idade mais tardia, mas sabe que a eficácia não é igual dar numa pessoa adulta, né? Por que a gente não pode fazer essa vacinação nas escolas? Se tem algum motivo pelo qual a cobertura, será que não seria maior se isso acontecesse? Grazi, eu tenho certeza que sim. Tanto é que países como Portugal, Austrália, Reino Unido, Chile, que fazem a vacinação em ambiente escolar, têm altíssimas coberturas. Se vocês lembrarem, em 2014, quando nós iniciamos a vacinação no país, foi em ambiente escolar. Em 3 meses, nós conseguimos as coberturas adequadas, que é 80%, e depois nós conseguimos 100%. O que acontece? Essa vacina, e vacinar adolescente, é um desafio que você não tem ideia. É a vacina onde você tem o maior número de fake news, onde os grupos de antivacinas funcionam. Então, aquele caso que a gente teve em São Paulo, né, no município de Bertioga, aparecendo no Fantástico, que as meninas paralisaram, né, toda a história da reação psicogênica, que não foi só, a gente já teve isso em outros países, né? A gente teve um surto importante de reação psicogênica com a vacina HPV em Rio Branco, o estado que tem a maior taxa de mortalidade por câncer de colo uterino. Esse estresse, essa reação psicogênica que não tem nenhuma ligação, isso é o medo, a vacina funciona como um gatilho
né, para o desencadeamento desse estresse, fez com que a vacinação caísse 70% de 2018 para 2019 no Acre. Então, as escolas ficaram receiosas de estarem vacinando depois do episódio de Bertioga. A segunda fase da vacinação em 2014 já foi na unidade de saúde, e é isso que a gente tem trazido de dificuldade. O que a gente fala é, não importa que não se vacine no ambiente escolar, mas que a escola tem que participar, tem que ter uma integração, os serviços têm que ter tempo e criatividade para melhorar a adesão desse ser tão especial que é o adolescente, para que a gente consiga altas coberturas. Perfeito. Realmente, saúde é algo tão amplo que está longe de ser discutido só em clínica, em hospital. A gente tem que chegar muito antes e isso fazer parte do dia a dia de todos, né? Para que a gente não veja essa doença tão grave aí para frente. Eu tenho uma pergunta. Posso só fazer uma complementação para o que ela falou? Claro. Se a gente conseguir, Ana, uma cobertura vacinal, a gente tem uma diminuição do câncer de colo dessa geração que está se vacinando em 30 anos. Uhum. Se a gente não conseguir essa cobertura, nem 100 anos vai cair. Então, o que a Ana falou é de importância máxima para o câncer de colo. É rastrear as mulheres e vacinar os adolescentes. E a gente vê essa queda em 30 anos. Yara, uma coisa importante que dizer para a população. Eu acho que a doutora Ana teve um problema aí na conexão. Tanto meninas como meninas que tomaram a vacina antes dos 15 anos, a norma diga, você tem que tomar a vacina após 6 meses. Em qualquer momento, essa é a nossa recomendação, qualquer momento que esse adolescente chegue na unidade de saúde para fazer uma sutura com uma dor de barriga, olhe a caderneta de vacinação desse adolescente, aproveite a oportunidade e aplique a necessária segunda dose. Não importa que passou 1 ano, que passaram 2 anos. Vamos vacinar os nossos adolescentes. Perfeito. Obrigada, Grazi. Yara, aproveitando, né, a sua participação aí, eu tenho uma pergunta, né? A gente sabe que até os dados que eu mostrei aí na minha apresentação, que a gente vê que a prevalência aí do câncer feminino, de todos esses tipos de tumores, tem crescido muito, né? Então, como que a coordenação de saúde das mulheres frente a esses avanços o que tem feito diferente para conter esse avanço, né? E complementando com uma pergunta que veio aqui do chat, a gente sabe dessa grande disparidade em tratamentos na saúde privada e pública, e infelizmente os tratamentos oncológicos eles são bastante caros. Como que a gente consegue fazer a inserção de tratamentos importantes, né, pensando, obviamente, nessa relação de custo-benefício para os pacientes? Então, eu entrei na coordenação agora, Grazi, e estou começando a tomar pé das coisas, conversar, nos reunimos. Eu tenho uma reunião semana que vem, inclusive com um representante da Organização Mundial de Saúde, para a gente começar a atrelar toda essa história do câncer de colo a nossas ideias. O que acontece no Brasil em relação ao rastreio do câncer de colo é a forma, é o tipo de rastreamento que ocorre. É um rastreamento oportunístico. Como é o rastreamento oportunístico? A mulher vai espontaneamente à unidade básica, porque está com dor de cabeça, porque está com uma queixa ginecológica, porque quer anticoncepção, e é oferecido o rastreio para ela. O rastreio é oferecido para ela sem mostrar a menor importância que aquele rastreamento tem. Ela acha, inclusive, quando ela está com queixa ginecológica, ela associa o preventivo dela àquela questão da queixa ginecológica. É tratado a queixa dela, ela não volta para pegar o resultado. O médico ou a enfermeira que colheu não verifica o resultado quando ele chega. Então, tanto a paciente que foi rastreada, quanto o médico ou a enfermeira que rastreou se perdem do resultado.
daqui a 6 meses ela volta com outra queixa, colhem novo preventivo e novamente não se sabe o resultado e se perde. Então, para começar a estratégia, organizar o rastreamento, como é feito nos países da Europa, seria uma estratégia que você consegue ver o impacto da mortalidade e na incidência do câncer de colo. Como é que seria a organização? Chamar as mulheres para colher. Todas essas unidades básicas, elas têm o cadastro das mulheres. Verificar quem não tem colhido o preventivo em 3 anos ou nunca colheu e chamar para ela conseguir, para ela ser rastreada. E se criar um banco de dados para que, quando chegar esses resultados, o médico esteja ciente e novamente chame a mulher para esse resultado, ou de normalidade ou de alteração, para que ela seja acompanhada, encaminhada para colposcopia ou repetir dentro de um determinado período. Enquanto não houver esse tipo de organização, o rastreamento ele não vai funcionar. Nós estamos também conversando sobre mudar a tecnologia nos países da Europa. Os Estados Unidos também já adotaram o teste de HPV como o rastreio primário. Ele é mais sensível, ele é mais fácil de execução, porém ele é mais caro. Se conseguir organizar o rastreio e introduzir o teste de HPV, a diferença dele para a citologia de sensibilidade é muito grande. E eu sempre digo que o que eu quero do teste é o negativo dele. As mulheres que são negativas para HPV, elas voltam em 5 anos para novo rastreio. Então, você consegue aumentar a cobertura e dar o rastreio para mais mulheres do que a gente oferece agora. Então, nós estamos conversando sobre essa estratégia que está sendo adotada nos outros países, mas para mudar a tecnologia, eu bato na tecla, tem que organizar o rastreio. Acho que isso tudo é fundamental, né? E a gente fala muito de câncer de colo de útero porque realmente é a doença mais prevenível, né? Mas a gente tem esses outros tumores, a gente vê assim esse crescimento do câncer de endométrio, câncer de ovário, e as mulheres muitas vezes elas não procuram um médico, procuram uma fase mais tardia porque elas não conhecem sobre essa doença, não sabem os sintomas que estão relacionados. Então, o que eu sugiro também da questão do Ministério, a gente empoderar essas mulheres, aumentar a educação quanto às doenças que existem pelas próprias unidades básicas de saúde, que eu acho que isso realmente é que pode ajudar também no diagnóstico precoce. Eu acho que o atendimento nas unidades básicas é fundamental. E o que eu digo que atrair as mulheres para lá é criar vínculo com da mulher com a unidade de saúde, é obrigar ela a estar presente. Doutor Renato. Tinha outra pergunta. Desculpa. Tinha outra pergunta, Grazi? Eu acho que ela já respondeu. Não, acho que foi contemplada aí na resposta. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Renato Moretti. Por que o câncer de endométrio é tão pouco falado e discutido nesse país? Eu queria entender um pouquinho por que isso acontece. Nossa, Marlene, vamos começar com pergunta mais fácil. Olha, não sei, eu acho que esse é um tipo de tumor que nos países desenvolvidos, assim como o Grazi mostrou, tem diagnóstico muito precoce, né? Então, trazendo taxa de sobrevivência muito alta, mesmo juntando todas as mulheres, independente do tipo do tumor ou da extensão da doença, e a gente está falando de cerca de 15% de diagnóstico mais avançado, né? Aqui no nosso país, infelizmente, o retardo diagnóstico da boa parte das doenças oncológicas ou não, acaba sendo muito grande, então tem um aspecto cultural e aspecto de informação muito grande. A regra que a gente recebe as pacientes, cerca de 30%, 40% dos casos já tem sinais de alguma metástase, e isso acaba acarretando
em tratamentos mais caros, do ponto de vista de todos os aspectos, né? Mais caro do ponto de vista pessoal, mais caro do ponto de vista financeiro, mais caro do ponto de vista de complicações cirúrgicas, mais caro de complicações com radioterapia, quimioterapia. E aí, tentando responder a sua pergunta, eu acho que desinformação. Porque é tão pouco falado, porque talvez o tratamento dessa doença seja meio pulverizado entre ginecologistas gerais, entre cirurgiões gerais, e muito pouco por especialistas, né? Então, frequentemente, os especialistas recebem essa paciente. Eu acho que nós temos gargalos do ponto de vista de diagnóstico, temos gargalos com a máxima de que diagnóstico de câncer de endométrio só pode ser feito com esteroscopia. Isso não é verdade no mundo inteiro. Então, talvez mulheres... A gente está criando no nosso hospital um projeto de pesquisa que é para oferecer uma máscara para a rede de saúde para a realização do exame diagnóstico principal, que é a esteroscopia. E dentro dessa máscara, que pacientes que sejam pós-menopausa, que apresentem sangramento uterino, sangramento vaginal na pós-menopausa, que ela tenha a realização da ultrassonografia transvaginal de forma rápida, e essas pacientes que tiverem ultrassonografias alteradas, fortemente suspeitas para câncer, que elas ultrapassem a fila. Por que isso? Só 4% das nossas pacientes que vão realizar esse exame de esteroscopia no nosso serviço público, só 4% tem câncer. Significa que se eu tenho uma fila que vai levar 3 meses, ou 4 meses, ou em vários lugares, várias outras universidades que levam, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o fato é que mulheres com câncer, aqueles 4%, estarão esperando na fila. Então, eu acho que desinformação, falta de fluxo e que, de certa forma, a gente tinha a máxima que esse era um tumor que era tratado com muito sucesso. Isso não é verdade. Tá. Obrigada, Renato. Acho que cada vez mais a gente precisa entender sobre todas essas doenças, essa importância, né? E aqui perguntar para nossa deputada, né, que contou aí toda a sua trajetória, queria agradecer por estar aqui com a gente hoje, né? Imagino que não deva ser fácil esse seu tratamento, né? Tem seus efeitos colaterais, como você já falou, né? Então, como você tem se sentido com essa trajetória, se está bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente, mesmo passando por tudo isso. Uma pergunta que eu tenho, né, aqui é como que a gente pode melhorar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, desses tumores femininos? Como foi? É para mim, doutora Grazi? Isso. Como foi a pergunta, querida? Como que a gente pode melhorar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e ao tratamento dos tumores femininos? Obrigada. Eu acho que a forma melhor é a informação. A forma melhor é a gente chegar junto dessa mulher. É termos parceiros, institutos, como Lado a Lado, como outros. Porque se a gente for só esperar pelo Ministério da Saúde, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por todo o tamanho do nosso país, por todas as especificidades, as características, o nosso país ele é muito grande para você atingir a todas as mulheres do nosso país. Então, eu defendo muito as instituições, eu defendo muito a sociedade civil organizada, porque somos nós que fazemos uma boa parte, tá certo? Desse trabalho de informação, de chegar junto. Eu recebo uma ligação, olha, tem uma mulher ali que está com... Aí eu vou lá, luta agora. Nós precisamos, e a doutora Yara Furtado está como coordenadora, consultora, não entende bem do Ministério da Saúde, de investirmos mais em campanha na televisão, nas redes sociais, do problema dos tumores femininos, que eles são reais. Olha só, às vezes, meu Deus do céu, nós mulheres saudáveis, chegamos aos 40 anos, ótimo aí, chegamos aos 40 e nós vamos descendo, né? Eu digo que desce a ladeira,
começa a descer a ladeira, não tem quem faça a gente subir. Lá vou eu, tenho uma vida saudável a vida inteira, né? E em 2015 eu tenho um tumor onde eu fazia todo ano a minha mamografia. Todo ano. Eu tinha um BIAD 2, com um ano fui fazer, já era 5, na mão esquerda. Uma coisa assim que aí vem a questão da menopausa, os 57 anos, né? E tive. Graças a Deus, o que acontece é que sempre aparece, sempre se descobre no início. Esse é um grande segredo, né, para a gente fazer. Eu acho que nós podemos fazer uma grande ação dessa união, porque todas nós temos um interesse em comum, um objeto comum, é a saúde da mulher, é a prevenção, é o diagnóstico, é o acesso, que é muito difícil. É muito difícil ter acesso. Me dá uma angústia quando eu sei que tem uma mulher que está 6 meses esperando a consulta. E tem uma mulher que está 6 meses ou mais esperando uma biópsia. E quantos meses a agulha de fazer a biópsia passa quebrada no SUS? Sem urgência. E câncer tem urgência. Câncer não espera a pandemia. Câncer não quer saber nada disso. Tá? E nós temos que fazer isso. Eu acho que nós precisamos, todas e todos aqui, também com o doutor Renato, né, fazer essa integralização das nossas ações. O Instituto Lado a Lado, ele trabalha em que linha? A outra... Como é que a gente vai atingindo e chegando ao a essas mulheres longínquas, quer seja mulheres rurais, mulheres negras, quilombolas, indígenas? Entende? Então, eu só vejo que nós podemos se nós nos unirmos mesmo. E eu defendo muito que haja mais palestras, que haja mais encontros, discussões, sabe? Falar para vocês que em 2015 eu fiz muitas palestras e de lá para cá não parei mais. É palestra em grota, porque aqui não tem favela, aqui tem grotas. As pessoas aqui moram para baixo, né? Uns buracos, eles estão morando lá, a área da periferia daqui de Maceió. E nós precisamos fazer com que aquela mulher que mora na grota, da periferia, ela tome esse conhecimento. Eu digo muito para elas assim, olha, eu tiro o mês de maio a junho para fazer meus exames. Meu ultrassom, o controle, vocês também precisam tirar um mês no ano para começar a procurar fazer seus exames. Então, eu só tenho que agradecer, dizer para vocês que eu fico à disposição, certo, da gente ajudar, e sou mais uma nessa luta, tá certo? Quero crer, eu vou superar essa, tá certo? Para poder ajudar mais. Eu só tenho que agradecer a vocês pela oportunidade. E o que eu puder ajudar, e o Instituto Lado a Lado, nós fazermos mais campanhas, mais encontros, entendeu? Eu estou à disposição. Muito obrigada aí pelo seu depoimento, por todo o seu trabalho, né? E queria agora fazer uma pergunta para a Jaqueline, né? A gente já sabe que o Senar, ele já é parceiro do Instituto Lado a Lado há muito tempo, né, na promoção da saúde da mulher na área rural. E queria entender se existe um aumento da busca da mulher rural na melhora da saúde, se vocês têm visto essa melhora, se o Covid atrapalhou muito isso. Então, se puder comentar um pouco sobre isso, Jaqueline. Boa noite, novamente. Né? Nós, lá do Senar, o Senar vem, inclusive, em parceria com o Instituto Lado a Lado, desde já agradecemos aí a Marlene por essa grande parceria. O Senar Nacional, em 2016, ele potencializou as suas ações na área de educação, com foco também na saúde preventiva. Então, em 2016, o Senar contratou uma funcionária, o Senar Nacional, que tem uma experiência muito vasta na área de saúde, foi do Ministério da Saúde, e ampliou a promoção social do Senar. Com isso, a gente tem tido aí várias ações para levar informação para essas mulheres do meio rural.
No programa de saúde da mulher rural, a gente tem uma perspectiva de que as mulheres elas têm uma certa dificuldade, principalmente aquelas que moram em locais distantes, de sair da sua casa e ir até o posto de saúde da família. Esses postos aqui na Bahia, principalmente, eles ficam em povoados, em distritos maiores. E nós, do Senar, quando fazemos a ação do Programa de Saúde da Mulher, nós vamos buscar aquelas mulheres que estão em lugares isolados. Então, nós criamos uma estratégia junto com as prefeituras municipais, isso acontece no Senar como um todo, eu estou falando da Bahia, mas é um programa nacional, então ele vem com um escopo já montado para a gente, onde a gente busca parceria com as prefeituras, através da Secretaria de Saúde. Então, é uma ação coletiva, a Secretaria de Educação, Ação Social, é um programa que a gente visa educação, cidadania e saúde, porque nossa missão é educação. E eu vi vocês falando muito na questão da informação, e a gente tem levado essas informações também em parceria com o Instituto Lado a Lado, por meio das cartilhas que foram produzidas. O Senar também produziu cartilhas. Tivemos elaboração de vídeos, inclusive com o Drauzio Varela participando conosco, vídeos de médicos, que a gente está aqui participando com vários médicos, que a gente compreende que são médicos que têm nome, né, no nosso país, e que estão buscando, estão juntos nessa luta. E a gente também montou vídeos para levar essa informação para a mulher. E uma coisa muito interessante é que a mulher rural, ela realmente é desinformada. Quando a gente sai de uma palestra de DSTs, porque no nosso evento, na verdade, o foco do nosso evento é a educação. A cidadania e a saúde, através do exame de Papa Nicolau, através hoje do exame de mamografia, que Pernambuco tem feito grandemente desde 2019, a inserção do exame de mamografia, o autoexame que nós ensinamos, todo o escopo da ação social e da saúde, com vacinação e todos os serviços que a prefeitura oferece, junto aí conosco e os sindicatos produtores, essa mulher é chamada por esses exames. Porém, o nosso foco lá é a educação. Então, nós fazemos uma média de 4 palestras. Uma das nossas principais palestras são os tumores femininos, né, e as DSTs, e é muito interessante porque as mulheres elas não têm essa informação. Várias mulheres nos procuram, inclusive me chamam de doutora. Doutora, vem aqui que eu quero lhe explicar uma coisa, eu estou com essa doença, isso que falou na palestra aí, eu tenho, o que eu faço? E nesses últimos anos, doutora Grazi e doutora Marlene, os nossos parceiros, só na Bahia nós atendemos a mais de 10 mil mulheres com exame de Papa Nicolau. E o nosso diferencial é a entrega do resultado com 15 dias, o que favorece o diagnóstico precoce. Então, o Senar faz uma parceria com o laboratório, nós temos um termo de cooperação onde eles têm que nos entregar o resultado para que a gente chegue até a Secretaria de Saúde em 15 dias. Então, por isso que muitas mulheres buscam a ação do Senar, porque às vezes elas fazem pelo SUS, e como o tempo é maior de espera desse exame, nós pegamos casos assim, de mulheres que já estavam em câncer avançado, que graças a Deus a Secretaria de Saúde foi muito parceira no sentido de encaminhar. Então, tudo que vocês estão falando em relação à prevenção, esse diagnóstico antecipado é muito importante. Então, quanto mais informação a gente levar, mais importante. E agora, na pandemia, nós sofremos muito com isso, porque tivemos que suspender todos os nossos eventos, em razão de que a gente não podia fazer aglomeração. Então, 2020 foi um ano assim, bastante, né, para nós, da equipe da promoção social, tanto do Senar Nacional quanto de todos os estados do Brasil. A gente tem que parar as ações de saúde, que são tão importantes, mas nós já estamos nos preparando dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, dos protocolos das secretarias estaduais de saúde, para voltar às ações agora em 2020, seguindo os protocolos que os médicos têm feito de atendimento com segurança, né, com atendimento com hora marcada. Então, a gente vai retomar nossos programas e fortalecer, sim, essa discussão e essas palestras dentro da questão dos tumores femininos e principalmente do câncer de mama. Já que o câncer de útero a gente já tem falado bastante, e essas mulheres hoje já têm mais uma certa informação a respeito do assunto. Obrigada. Queria também, de novo, agradecer a todos que estão aqui conosco. São 810 pessoas aqui online, mais de 9 horas da noite. E eu tenho uma pergunta que veio da plateia para o Renato. Renato, a gente falou muito de câncer de colo uterino, nessas diferenças em sistema público e privado. Existem dados de diferença de incidência do câncer de colo uterino na medicina privada brasileira, né? E também sobre as lesões pré-cancerígenas, elas são mais comuns na medicina privada? A gente tem números documentados sobre isso? Obrigado pela pergunta. Mesmo no serviço privado, e eu tenho acesso tanto às pacientes com o serviço público,
quanto aos pacientes de serviço privado. No serviço privado, geralmente uma faixa social mais elevada, ainda assim, câncer do colo do útero é extremamente prevalente. Tá? Então, nós recebemos mais ou menos na proporção de 1 para 1 em relação ao câncer de endométrio e ovário, ou seja, um caso de câncer do colo do útero para um caso, cada 2 casos de câncer do colo do útero, um caso de câncer de endométrio e um caso de câncer de ovário. Então, assim, ainda mesmo no serviço privado, em pacientes que tenham acesso, ainda tem um número elevado de câncer do colo do útero, assim como suas lesões precursoras, suas lesões pré-cancerosas, né? Isso, a doutora Yara tem bastante experiência no Rio de Janeiro, né? É formadora de opinião, que, infelizmente, parece que a metodologia para você rastrear câncer de colo do útero, mesmo em pacientes que tenham acesso, talvez não sejam as melhores. Então, ela citou o teste do HPV como uma grande ferramenta para isso, utilizado em alguns países da Europa e Estados Unidos, Austrália. Entretanto, a gente faz parte de programa de assistência à população africana, onde os recursos são muito baixos, e vários estudos já sendo desenvolvidos justamente nas áreas de baixos recursos, com o teste HPV como metodologia para rastrear o câncer cervical. Obrigada, Renato. Eu queria perguntar para a Yara, uma pergunta que veio da plateia: como podemos garantir os direitos das mulheres com câncer em tempos de pandemia, e também por que muitas abandonaram os tratamentos com medo da Covid-19? Então, os serviços, eu posso falar do serviço do Rio de Janeiro e estou vendo pelo Ministério da Saúde, e o Renato pode responder por São Paulo, os serviços estão recebendo os pacientes. Durante o início da pandemia, houve realmente uma redução. Eu acho que eles foram diminuindo o recebimento dos pacientes por não conhecer a doença e por medo de maiores contaminações, mas os serviços estão recebendo os pacientes e até as próprias clínicas, as unidades básicas já estão abrindo para o rastreamento. Então, no momento, não está havendo nenhum déficit de atendimento dentro dos serviços que já existem. Que é bem importante a gente falar aqui, né, que tem muito paciente com medo ainda de procurar o serviço de saúde por causa do Covid, mas a saúde, ela tem pressa, né, então não deixe de procurar o seu serviço de saúde se você está sentindo algum sintoma, né, porque isso realmente, a depender do tipo de doença, pode ser crucial. Ainda falando um pouquinho de Covid, a minha pergunta é para Ana Goretti, né, se agora o assunto do momento é só vacina do Covid e todo mundo fala sobre isso o tempo inteiro, será que essa onda de discussão de vacina para o Covid pode ajudar na conscientização da vacina do HPV? Qual que é a sua opinião? O seu microfone está desligado. Desculpa. Bom, eu espero, sinceramente, que sim, né? Que toda essa ansiedade que a população está de uma vacina para o Covid ajude a conscientização da importância de vacinação com as outras doenças e todas as faixas etárias. Lembrando que vacina não é só uma coisa de criança. A vacina, e hoje nós temos um calendário do Ministério da Saúde para todas as faixas etárias e para a população indígena e para a população que tem problemas de déficit imunológico, por intermédio dos centros de referência de imunobiológicos especiais. Então, eu espero que isso faça com que a gente consiga uma maior cobertura em todas as nossas faixas etárias. E aproveito para dizer que a recomendação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, é que os serviços de vacinação atendam a toda a questão da segurança, para que recebam essas famílias, essas crianças
num ambiente seguro para vacinação, que se tenha distanciamento social, que se tenha o uso de todos os equipamentos de segurança, que não seja feito fila, que se faça toda a parte de vacinação extramuros, que a gente conte com os agentes comunitários de saúde para estar indo vacinar aquela população que não pode sair de casa, ou seja, se trabalhar em tempos de pandemia com toda a segurança para que passe essa segurança para os a nossa população e que também dê segurança para os nossos vacinadores. Um recado para os colegas médicos: prescrevam a vacina HPV. Tá? Não prescreve medicamento, a vacina é um medicamento. A gente tem estudos mostrando que quando o médico indica a vacinação, 90% de chance das famílias fazerem, e quando não indica, isso cai para cerca de 8%. Então, colegas, a cada consulta, procure o cartão de vacina do seu paciente, coloque em dia e vacine nossos adolescentes. Isso é um mantra na minha vida, aliás, eu estou fazendo que a Marlene também tenha esse mantra. O Instituto Lado a Lado é um parceiro absolutamente fantástico em relação a essa questão da promoção da vacinação. Vamos vacinar. A vacina é segura e é eficaz. Perfeito. Eu mesmo acho que todo médico tem um papel, o clínico geral, que vai falar com as mães, os pais dessas crianças, o ginecologista, o pediatra, então é muito amplo, isso não tem que ficar só na mão do pediatra, todo mundo é importante para lembrar, dar um puxão de orelha em quem ainda não foi vacinado, lembrar isso. Né? Uma pergunta que eu tenho para o Renato é sobre, que veio da plateia, né, sobre os testes para o câncer de ovário, né, se eles são disponíveis só na rede privada. E veio uma pergunta dos alunos da faculdade Senac de Brasília de Oncologia, se a gente mapear a endometriose, seria mais fácil da gente poder diagnosticar o câncer de endométrio? Uau! Marlene, você vê que é só pergunta fácil para mim, né? Graziela, você pode assumir. Vamos lá, a primeira pergunta em relação ao teste de câncer de ovário. Infelizmente, a comunidade médica, científica, não foi feliz em buscar um teste que fosse com boa relação custo-benefício, não só financeira, mas também de segurança para os pacientes, para fazer rastreamento do câncer de ovário. Então, o maior estudo que é disponível foi publicado em 2016 no Lancet, e que, infelizmente, não mostrou um grande impacto na mortalidade por câncer de ovário. As ferramentas utilizadas foram o CA-125, um teste de sangue para detectar um possível marcador para câncer de ovário, e a ultrassonografia transvaginal nas mulheres depois da menopausa, onde a doença passa a ser mais relevante. Então, infelizmente, não existe teste para rastrear câncer de ovário. Entretanto, identificar os grupos de risco para que são propensos a desenvolver o câncer de ovário é fundamental. Então, as mulheres, as pessoas que têm histórico familiar importante de câncer de mama antes da menopausa, câncer de endométrio precoce, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de próstata mais agressivo, são pacientes pessoas que devem procurar um aconselhamento genético para saber se tem a propensão a ter câncer do ovário e da mama. Então, esse é um aspecto importante quando a gente está falando de prevenção do câncer de ovário. Infelizmente, os testes, assim como a gente tem um Papa Nicolau para o câncer do colo do útero, o HPV para o câncer do colo do útero, infelizmente, nós não temos esse teste para o câncer do ovário de forma eficiente. No mundo inteiro, o câncer de ovário é diagnosticado nos estágios mais avançados. Já em relação à relação endometriose e câncer do endométrio, ela não sei se eu entendi bem a pergunta, mas ela não é muito frequente, essa associação. São tipos raros que associam essas duas doenças, uma doença benigna de mulheres jovens, outra de senhoras por volta de 63 anos de idade,
com outras características. Então, essa relação não é muito estreita. Ela é mais estreita a endometriose com câncer de ovário, ainda assim, uma situação bem rara. Não sei se eu consegui responder a pergunta, Grazi. Perfeito. Deputada, eu tenho aqui 2 perguntas para a senhora, que é o seguinte: o que falta para a lei dos 60 dias funcionar? Visto que muitas mulheres recebem o diagnóstico de câncer e não têm a quem recorrer. E aí a outra pergunta é como podemos melhorar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento dos tumores femininos? O som. Isso. Sobre a lei dos 60 dias, não tem como hoje o Ministério da Saúde garantir a sua aplicabilidade. Tá? Nós temos uma falta de tudo quase, né? Na rede. Né? Você tem 60 dias para ter o diagnóstico, para começar seu tratamento. Isso não acontece. Dizem que na rede SUS, só no Rio Grande do Sul, no hospital, acho que Nossa Senhora da Conceição. No restante do país, isso não acontece. Falta condições, né? Falta informação e falta recursos humanos. Vejam, aqui em Maceió tem época, é uma capital, que as pessoas têm que ir para Recife para fazer uma biópsia de agulha grossa, de outros tipos que tem. Entende? Então, é a manutenção dos serviços, tá certo? A questão do recurso que é pago pelo tabela SUS é seríssimo. Hoje eu estava aqui numa reunião, rapidamente para dizer para vocês, e uma colposcopia paga pelo SUS é R$ 3,37. Como é que uma médica ou um médico vai fazer uma colposcopia por esse preço? Eles querem, em média, 70, 75, que é o preço do plano de saúde. Como é que a gente vai manter esse sistema? É dificílimo. Eu fico, assim, abismada, tá certo, como é. E eu acho que nós temos, mesmo com a questão do diagnóstico precoce, os CACONs não estão resolvendo as situações, estão sobrecarregados, pelo menos aqui no meu estado, acredito no país inteiro. A demanda é muito maior do que a cobertura, tá? E nós temos que continuar agindo com esses momentos que você está promovendo aqui, tá certo? Outros momentos que venham, quanto mais conscientização, informação, fazer valer a lei. Como eu falei no início para vocês, eu estou embarcando a reunião terça-feira com as deputadas, com as minhas colegas, para mostrar a minha experiência, porque está na época de emendas. Então, eu vou pedir a minhas colegas e as senadoras que vá no seu estado, fale com a Secretaria de Saúde, diz, olha, eu estou colocando X aqui para começar o programa de reconstrução memária. Olha, está aqui X para fazer a colposcopia. Vai ser assim. Eu acho que é uma forma para a gente sair do muro da lamentação. Pelo menos assim, eu tentei, eu fiz alguma coisa. Tá? Eu acho que é por aí a união, a informação e essas iniciativas que cada um aqui falou é muito importante para tudo isso melhorar. Nós estamos aqui chegando quase ao final, e aí eu queria fazer uma rodada agora com cada um de vocês, para cada um deixar aqui a sua mensagem final. E eu queria começar com a Ana Goretti, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais, e aqui também tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é: existem divergências culturais ou resistências quanto à aceitação da vacina do HPV? Sim, existem sim, mas elas foram bastante diminuídas. Nós tivemos essa questão de algumas igrejas, no início, muito preocupada, principalmente com a questão de achar que a vacina poderia estar propiciando a questão da iniciação sexual precoce, e
os estudos todos mostraram que, muito pelo contrário, né, as meninas que tomam e os meninos são pessoas muito mais informadas e isso não acontece. Agora, a gente tem uma relação muito grande também de algumas igrejas com determinados surtos de reações psicogênicas, né? A gente teve isso muito frequente no Acre, onde todas faziam parte de uma igreja. Na verdade, eventos que podem acontecer, não só com a vacina HPV, mas com outras vacinas também, esse receio, esse medo, e inclusive são reações que podem acontecer mesmo antes, tanto é que nós desaconselhamos a questão das filas, porque um adolescente fica vendo o outro adolescente se vacinar, e o pavor do medo da injeção, quem não tem? Eu tenho medo de injeção também. Então, tudo aquilo que faz, que proporciona um ambiente mais seguro, mais saudável, de tranquilidade, esses adolescentes têm que serem vacinados sentados, tudo isso melhora certamente as chances da gente não ter nos adolescentes esse evento adverso que tanto atrapalha a nossa vacinação contra o HPV. E, assim, a minha fala final é, novamente, Marlene, de agradecimento por estar partilhando com vocês dessa discussão, né? Eu acho que, como eu já disse anteriormente, é uma forma fantástica da gente estar informando a população sobre esse problema de saúde pública tão importante que nós temos e que parece que ainda é de desconhecimento e, principalmente, da relevância da gente utilizar essa arma que hoje nós temos. Todo mundo procura um remédio que cure o câncer. Nós temos na nossa mão a vacina HPV. Então, o meu recado final continua sendo o meu mantra. Vamos fazer com que a nossa população de adolescentes, tanto meninos como meninas, tenham acesso à vacina HPV para que a gente tenha um futuro para esses adolescentes com muito maior qualidade de vida. Muito obrigada novamente a vocês pelo convite. Obrigada, Ana Gorete. Eu queria agora que a Yara Furtado fizesse suas considerações finais. Tem várias perguntas aqui, mas a gente, pelo tempo, não vai dar para fazer. Mas aí depois a gente pode até ver de como repassar, né, essas respostas para essas pessoas. Yara. Minhas considerações também são agradecimentos pela participação, pelo convite de estar aqui nessa webinar com pessoas tão brilhantes, tão importantes dentro da medicina e dentro da nossa política. Parabenizar a deputada Tereza pela força e pela bandeira da informação, de levar isso para a população. O câncer de colo de útero é o mais prevenível, foi o que o Renato falou, o câncer de endométrio a gente não consegue prevenir, o câncer de ovário a gente não consegue prevenir, mas nós conseguimos examinar nossas mulheres e fazer, muitas vezes, diagnóstico precoce. Então, a mulher tem que comparecer ao médico, ela tem que ser chamada para ser examinada. A gente não consegue prevenir alguns cânceres, mas consegue examinar. E o câncer de colo, vamos vacinar as meninas e rastrear as mulheres, que esse a gente consegue eliminar. Obrigada. Jaqueline, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Minhas considerações finais também de agradecimento ao Instituto Lado a Lado pelo convite, dizer que quero parabenizar todos os médicos que estão aqui presentes, né, que têm caminhado nessa luta na linha de frente, a deputada Tereza pela sua luta pessoal e também coletiva, no sentido de estar buscando leis que possam nos ajudar e contribuir para que a mulher seja mais bem atendida. A doutora Grazi pela mediação e também pelas informações trazidas, muito interessantes, né? E a você, Marlene, pela parceria que a gente tem construído aí via o Senar, né? Acho que a gente só tem somado juntos, dizer que o Senar tem uma responsabilidade social muito grande com as pessoas do meio rural, falar para a doutora Ana Gorete que não se preocupe, nós estamos divulgando a vacina sim de HPV,
Nós temos programas de educação com jovens e crianças do meio rural e com educadores. Só na Bahia nós atingimos a mais de 10 mil educadores. Então, a gente tem essa responsabilidade de levar informação. Temos um programa, inclusive, do governo federal, que a gente também é parceiro, que é o Programa Saúde na Escola. Então, essas informações têm sido passadas, sim, para que a gente possa garantir a prevenção de tantas doenças, tanto para crianças, jovens, adultos, né, mulheres e homens do meio rural. Nossa responsabilidade é com as pessoas do meio rural, com os produtores, trabalhadores rurais. Então, a gente tem esse compromisso social e o Senar continua disponível para essa troca, para essas parcerias, para que a gente possa fazer cada dia, né, um meio rural mais fortalecido e com essas pessoas com mais saúde e qualidade de vida, porque é isso que é mais importante para nós. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Jaqueline. Deputada, queria que você fizesse suas considerações finais e agradecer, né? Agradecer por compartilhar a sua história, o seu relato pessoal. Eu acho que isso, com certeza, né, está inspirando aí muitas outras mulheres, né, a entender um pouquinho essa jornada e se fortalecer nessa jornada. E eu queria muito que você fizesse suas considerações finais. Eu vou fazer minhas considerações finais, mas antes eu gostaria de, depois, Marlene, você me passar o contato da doutora Ana Goretti, que me interessou muito a questão da vacina do HPV, eu tenho discutido muito isso aqui, e ela falou uma palavra-chave, ambiente escolar. Nós temos que fazer a integralização com a Secretaria Estadual de Saúde, com a escola, porque não esperem que as crianças e as adolescentes não vão para o posto de saúde procurar. São poucas as mães ou os pais que levam. Então, o ideal, doutora Ana Goretti, eu quero ver que estratégia, porque eu tento, tá, de fazer essa integralização da saúde com a educação, puxa o COSEMES, puxa os conselhos e marca essas vacinações dentro da escola. Faz o dia D, o dia, sabe, para a vacina. Eu acho que nós temos que começar com algumas ações bem efetivas, entende? Não esperar. O câncer está na nossa porta a todo momento, toda hora. Eu já vivo aflita. Uma unha cravada para mim já é um problema, tá? Mas aí nesse momento agora, eu sempre estou tirando, nas palestras que dou, nas conversas, eu estou sempre tirando lenço, mostrando para as pessoas que é possível sobreviver e viver após um câncer. Eu sou a prova disso. Quando o câncer é diagnosticado no início, eu não tenho que me esconder com a minha careca. Não é muito bonito me ver no espelho, mas eu acredito que assim eu vou ajudar outras mulheres. Assim eu vou encorajar, porque doutora Ana Margarete, a Jaqueline, a Furtado, Grazi, e a você, doutor Renato, é muito quente usar peruca. E eu tenho que ser mais autêntica. E isso eu tenho dito às mulheres, não se escondam. Use a sua dor como bandeira de vida. Eu não sou vítima, mas eu preciso ajudar outras pessoas. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade, tá certo? Mas eu preciso resistir para ver se eu deixo algo, né, mais efetivo, para que as pessoas entendam que o câncer está aí batendo na porta sem muitas explicações. Os médicos dizem que me devem, a medicina vai ficar lhe devendo a razão por que você tem adoecido tanto, né? Mas eu tenho resistido, tá? Um grande abraço, obrigada a todos vocês. Desculpem que às vezes eu me alongo demais, entende? Mas a gente precisa enfrentar. Obrigada, estou à disposição. E, Ana Goretti, eu quero depois bater um papo com você, tá? Com essas ações, para ver como é que eu posso ajudar. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, deputada. E eu queria muito agora convidar o doutor Renato Moretti, né, para fazer suas considerações finais. Helen, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, super prazer. A gente já vem trabalhando junto há alguns anos, sempre de forma totalmente multidisciplinar, multifacetária,
tentando trazer para a população os diversos olhares, desde o diagnóstico até o tratamento, até os cuidados que a paciente com câncer necessita, a força que a doutora Tereza está passando para a população. Isso é muito bacana, muito. Doutora, sugiro fortemente que não converse só com a doutora Ana Goretti, mas também com a doutora Yara Furtado, porque são muitas ações muito interessantes dos agentes políticos junto à comunidade científica, trazendo grandes avanços com pequenas modificações. Talvez esses R$4 disponíveis para a colposcopia, talvez fosse mais interessante disponibilizá-lo num teste HPV. Então, hoje, Ruanda é exemplo para o mundo inteiro em relação ao rastreamento e à vacinação contra o câncer do colo do útero. Então, são iniciativas muito importantes e, obviamente, a maior parte delas vem não de nós técnicos homens, vem de mulheres que são acometidas pela doença, ou que conhecem alguém que foi acometida pela doença, ou de profissionais da saúde absolutamente sensibilizados com a causa. E essa doença é a doença que a Organização Mundial de Saúde, esse ano, já colocou como prioridade para zerar, para que ela seja extinta, e não tem nada de engraçado essa doença. Ela comete mulheres que são responsáveis pela educação dos nossos filhos, são responsáveis pela manutenção financeira e organizacional dos nossos lares. Então, isso é muito relevante para que seja discutido. Então, um super obrigado, fico à disposição para o que eu puder ajudar. Foi um grande prazer estar junto de pessoas de diversas áreas e que estão imbuídas de ir no mesmo caminho, que é reduzir o sofrimento das pessoas que são acometidas por câncer, não importa muito qual seja o local. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Renato. E agora você, Grace, queria suas considerações finais. Eu queria agradecer muito a Marlene, fazer parte do Instituto Lado a Lado. É uma grande alegria para mim. Acho que essa discussão foi só o resumo do que é a importância do câncer, que é discussão, informação e prevenção. Assim a gente chega mais perto da cura, assim a gente chega mais perto de tratar as mulheres com mais humanidade. E é isso que a gente precisa buscar aqui. Então, só tenho a agradecer a todos que estão conosco até esse horário. Muito obrigada. Para encerrar, eu quero agradecer a todos vocês pelo tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite, a essa audiência que nos deixou muito feliz de ter uma audiência como essa e tão participativa. Isso também foi muito importante. E eu quero pedir para as pessoas continuar acompanhando o trabalho do Instituto Lado a Lado através do nosso portal, que é o ladoaladopela.vida.org.br, nas nossas mídias sociais. E queria também fazer um convite para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Amanhã, 29h30, nós vamos estar com um evento, que é um evento onde a gente vai discutir desafios do câncer e das doenças cardiovasculares, focado em políticas públicas, como a gente pode melhorar. Então, quem puder, faça a inscrição, participe, porque vai ser muito importante. Uma feliz noite para todos que nos acompanharam e muito obrigado, E é isso, lado a lado, pela vida. Pela vida, sempre seremos mais fortes. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.